recording is on. Massa, Bia. Pode continuar. Foi mal. Então, às vezes a gente não consegue juntar os pontos do que a gente está pensando, né? Porque a gente está pensando em várias caixinhas diferentes. É para isso que o Mind Master serve. Você vai juntando as caixinhas. Authentic, para assinaturas de contratos virtualmente, que é uma plataforma que tem até uma quantidade bem legal, gratuita, mensal. Até hoje é o que o Pagode por Elas usa. E lembrar de, no seu contrato, ter uma cláusula que valide a assinatura digital. São esses pontos, assim, por isso que eu trouxe o cupom das meninas, porque às vezes a gente pega um modelo de contrato padrão da internet que não atende a todas as especificidades. Né? Eu comprei um modelo de contrato de prestação de serviço com elas e a cada novo ano, novo contrato, novas cláusulas vão sendo adicionadas porque as coisas vão mudando, né? E o e-mail profissional que eu falei no outro momento, assim, mais lá atrás. Pode passar, por favor, Apoio. Obrigada. O plano de lançamento, o planejamento de lançamento é o plano de ação mais específico de cada lançamento, né, seu, que seja single, seja EP, seja álbum, seja mixtape. É como você vai se organizar para fazer um lançamento ordenado, assim, e que traga os resultados que você espera. Então, você vai desenvolver um cronograma específico, orçamentos específicos, metas específicas. E nesse documento você deve ser realista e contar com tudo que pode dar errado ou atrasar. E depois trabalhar pelos prazos que você estabeleceu. Eu acho engraçado porque artista, no geral, tem pressa, assim, de fazer as coisas. E às vezes chegam, assim, até mim, falando, não, eu preciso lançar esse mês ainda, eu preciso lançar mês que vem. E falo, tudo bem, a gente pode lançar, mas não vai ser estratégico. Você não vai ter os retornos que você espera. Não vai ser como você quer. Pode lançar. Mas a gente tem que ter isso em mente, assim. E aí eu separei, né, todas as atividades que eu enxergo como necessárias de serem pensadas, serem feitas antes de lançar uma música, um single, enfim, antes de fazer um lançamento. Primeiro, definir o formato do produto, porque isso interfere na forma que você vai comunicar, na forma que você vai vender e tudo mais. Um single tem um ciclo de vida ali enquanto lançamento diferente de um EP, diferente de um álbum. Então, isso é importante. Estabelecer um conceito e diferencial do projeto, né, que dialogue com o seu conceito de marca. Cronograma e orçamento de como as coisas vão acontecer, em que mês, quando vai gravar, quando a música precisa estar pronta. Porque se as pessoas elas não têm prazos para entregar, elas não colocam como prioridade. E aí você acaba ficando à mercê da vida do outro. Então, tenha, né, prazos estabelecidos sempre. Escolher os parceiros estratégicos e formalizar essas relações. Então, desde o produtor musical, tem a pessoa do clipe, a pessoa que vai, né, te dar um salve ali na comunicação, não sei. De alguma forma, troca um e-mail só para formalizar, sabe? E a depender, né, se você já estiver nesse momento, desenvolve um contrato para formalizar essas relações. Documentar os metadados do seu projeto. Então, a cada lançamento, a cada projeto finalizado, a cada música, é importante você ter ali os dados, nome, sobrenome, RG, CPF, telefone, de todo mundo que esteve envolvido nesse processo, porque eventualmente você pode precisar dessas pessoas, sobretudo na parte da música, você precisa desses dados para registrar a música, né, da forma correta, dividindo corretamente para todo mundo. E aí, inclusive para subir nas plataformas, você precisa, né, de tudo isso. Registrar a obra e o fonograma corretamente, e corretamente, diga-se de passagem, que é incluindo todos os profissionais envolvidos, né,
seja se ele só fez uma flauta ou produziu o projeto. E aí, produção de foto, audiovisual e ou design para capa e divulgação, escolher a melhor distribuidora para o seu momento de carreira e subir o lançamento. Distribuidora não tem nenhuma certa ou errada, existem opções, nenhuma é boa para o artista, no final das contas, porque, enfim, mas é dentro daquela máxima, né, que eu falei, quanto mais uma empresa entrega, mais ela pode barganhar. Então, fique atento aos contratos, né? A OneRPM é o pior contrato que você pode assinar, o básico, né? Que eles oferecem a todo mundo para fazer seus lançamentos, porque é uma taxa super alta. Se eu não me engano, são 30% que eles pedem do fonograma, mas não dão assistência mínima. Eu gosto muito da Trattori, né, para artistas independentes, porque apesar de você pagar ali o lançamento, que é R$50, você tem 100% dos seus royalties e consegue ter um atendimento legal, ser atendido por pessoas, não por máquinas, consegue que eles de alguma forma te deem um suporte mínimo. E aí, mais uma vez, a negociação, né? O quanto você consegue barganhar a sua música como valorosa para que eles deem mais um corre ali para te ajudar. Pronto, pode passar. Então, traçar essas metas e objetivos de forma smart, para entender o que seu lançamento precisa entregar no final em números, em alcance, em retorno de público, em satisfação pessoal, em consolidação de carreira, entender o que você espera em cada um desses pontos, né, com esse lançamento, o plano de distribuição, então a forma que você vai colocar nas plataformas, o pré-save, como você vai barganhar as playlists, rede social, imprensa, ações de marketing. Marketing não é só marketing digital, certo? Marketing é a forma de vender a sua música, então é pensar ações online e offline para que sua música se destaque entre o mar de produtos que a gente vê. Escolher uma ou duas métricas de monitoramento para acompanhar esses resultados. Então, se vai ser visualizações do clipe, se vai ser ouvintes do Spotify, escolher uma como principal e que você vai focar no crescimento naquele momento. Estar presente em todas as fases da distribuição do seu lançamento. Eu vejo muito, e não esquecer que a sua música existe, né? Ela deixa de ser lançamento, mas ela entra no seu catálogo. Porque eu vejo muito músicos se desfazendo de músicas porque elas não são mais lançamentos, né? Esquecendo. Mas quando ela deixa de ser lançamento, ela passa a ser catálogo e te trazer retornos financeiros até 70 anos após a sua morte. Então, seus herdeiros, seus sucessores ainda podem se beneficiar da música que você acha que daqui a 3 meses não é mais válida. Pode passar. E aí eu quero falar um pouquinho também de algo básico assim de organização de rotina, porque um empreendedor que não tem rotina é um empreendedor que não consegue trabalhar bem o seu tempo. E primeiro eu tinha colocado artista e depois eu decidi colocar empreendedor, porque o artista que ele não é empreendedor, ele ainda não entendeu o rolê, né? Sobretudo o independente. E para a gente trabalhar bem o nosso tempo, a gente precisa ter sistemas, processos, rotina, mesmo que de forma mínima. Pode passar, por favor, Apoina. Obrigada. Então, eu trouxe assim um básico de boas práticas para nós que somos criativos terem uma rotina produtiva, né, no nosso dia a dia. Então, o primeiro ponto, assim, inegociável para mim, pelo menos, é um espaço limpo e arrumado para conseguir trabalhar, sabe? Pelo menos ali ao meu redor, eu preciso estar em um espaço limpo e arrumado para que eu tenha autoestima profissional, para que eu tenha concentração. Se você tiver problemas de concentração, procure o silêncio. Muitas vezes a gente não tem isso em casa, muitas vezes a gente não mora sozinho no nosso bairro, na nossa rua, não tem esse advento do silêncio, mas entenda que você vai, que o seu trabalho e se for necessário trabalhar fora de casa, procure
os meios necessários assim para fazer da melhor forma. Tenha um despejo mental. E o que é um despejo mental? É um papel, é um caderno, é um bloco de notas que você vai despejar tudo que está na sua mente de tarefa que você precisa fazer. Mente não foi feita para guardar tarefa, para memorizar coisas simples. Então, coloca tudo que está te aperreando aí, que você precisa fazer, e a partir disso, desse despejo, não está mais na sua mente está livre para pensar, descansar. A partir disso, você monta um checklist de tarefas com prazos. Então, coloca essas tarefas na sua semana, no seu dia, na sua semana, no seu mês, no seu ano. Separar as demandas por blocos de tempo no dia. Então, por exemplo, eu já percebi que meu horário de atividade doméstica é depois do almoço, porque depois do almoço eu fico com sono, quero dormir. Então, em casa é o momento que eu pego para arrumar as coisas e não dormir, e aí voltar para o trabalho. De manhã é o momento que eu vou fazer ou a parte criativa do meu trabalho ou a parte administrativa, porque minha mente é o meu melhor momento. Enfim, independente do formato, tentar se organizar, porque não é só mais você, é você e a sua empresa, é você e a sua carreira agora. Pode passar, Pleno. E aí, aqui eu trouxe esse exemplo do checklist. Eu sou a maluca do pão, né? Porque eu sou geminiana, então eu não nasci organizada na minha vida. Eu batalhei até chegar aqui. Então, eu uso muitas formas de sistematizar e organizar minhas coisas. Eventualmente, eu paro de usar uma, paro de usar outras. Eu passei, por exemplo, 1 ano e meio usando muito agenda física. Agora eu nem tô com agenda, tô viajando, nem tô com agenda física. Aí fiquei mais no Trello, que eu coloco essa caixa de entrada é meu despejo mental. Eu coloco ali tudo que eu tenho que fazer e depois eu vou botando na semana. Aí, quando a coisa apertou de vez, eu fiz no Docs uma agenda com um checklist com legendas. Então, as coisas precisam ser feitas para ontem, as coisas precisam ser feitas com um médio tempo e dividir para que eu conseguisse visualizar melhor. Pode passar. Obrigada. Agora, vocês estão vendo, né, que eu estou passando tudo correndo, porque é muita coisa, assim. Eu quis trazer um pouquinho de tudo para a gente sair daqui com um panorama geral, pelo menos. Então, eu falei aqui sobre produtor fonográfico, falei de fonograma de obra, e aí eu vou explicar um pouquinho, assim, o básico do direito autoral no Brasil, né, que cada país é diferente. Mas o nosso direito autoral, ele é... Antes de se falar em música, tem o patrimônio intelectual, que é a partir de registros de patente, de marca e etc., que a gente, enquanto nome artístico e criativos que desenvolvem projetos, precisamos registrar também. E aí a gente entra no direito autoral. Na música, a gente é representado, né, enquanto direito autoral, pelo órgão chamado ECAD, Escritório, de Administração e Distribuição de Música, algo assim. E o ECAD, ele tem poucos anos de vida, mas ele mudou muito a vida dos artistas que não conseguiam, de nenhuma forma, né, metrificar e ter retornos de onde a sua música estava tocando. Mas o ECAD, hoje, ele não dialoga, ele não conversa com pessoas físicas, ele só conversa com sociedades arrecadadoras, que é o que a gente conhece como o BEM é editora. UBC, Abramos, são 7 sociedades que a gente pode escolher uma delas. As mais conhecidas é a UBC e a Abramos. E são elas que a gente tem um contato direto, e elas têm um contato com a ECAD, que recolhe se sua música vai em um show, em um restaurante, em uma playlist, em uma academia. O ECAD, ele toma 5% ou ele toma 10%, é um órgão sem fins lucrativos, ele toma 10% de cada fonograma no sentido de administração, né, da instituição,
e a sociedade arrecadadora é 5%. Então, a gente começa a falar de direito autoral com 85% do nosso patrimônio, que volta a ser 100%. Dentro do processo de direito autoral, existem dois termos, dois formatos, que é a obra e o fonograma. A obra é a letra, é a letra da música, né? A parte criativa, autoral, vamos dizer assim. E fonograma é a transformação dessa obra em música, é o produto, é o que vai para o Spotify. Fonograma, e aí uma obra, por exemplo, ela pode ter vários fonogramas. Ela pode ter um fonograma acústico, um fonograma em pagode, um em funk, e ser a mesma obra. Mas cada fonograma, ele é único em si. Então, se você faz uma versão acústica da sua música, é outro fonograma já, com outro número de registro. Produtor fonográfico e produtor musical. Muita gente confunde essas duas coisas, e agora eu vou explicar para quem não sabe ainda. O produtor musical, como a gente já sabe, é a pessoa responsável pela parte criativa da melodia, da direção musical da nossa música, dos instrumentos que entram, que não entram. É ele que vai regir, por exemplo, se tiverem outros músicos, né, quem vai fazer o baixo, quem vai fazer a guitarra, etc. Ou ele mesmo vai fazer tudo, né? E o produtor fonográfico é a pessoa que vai administrar esse produto, que é essa música específica. É a pessoa que pagou por isso. Então, se você é de uma gravadora e a gravadora financia, por exemplo, a Condzilla. Se a Condzilla tem 500 mil estúdios dentro da sua instituição, da sua organização, e você produz lá dentro, ela é sua produtora fonográfica porque ela viabilizou isso. Na Som por Elas, que é a frente de educação da Pagode por Elas, a gente desenvolveu o selo Som por Elas para fazer os lançamentos só da nossa comunidade, das meninas que fazem parte das nossas aulas, enfim. E por a gente fazer essa conexão com os produtores musicais, com as outras etapas do processo, nós entramos como produção fonográfica porque a gente viabilizou. Mas é uma responsabilidade assim também para o resto da sua vida, porque você fica ali responsável de acompanhar se as coisas estão chegando, se tocou em algum lugar, passar para o ECAD, porque o ECAD ele não consegue atender toda a extensão nacional. Existe o direito autoral e o direito conexo. O direito autoral é sempre sobre a obra e quem faz essa parte autoral, e o direito conexo são as pessoas que entram no processo, que é o produtor fonográfico, que são os músicos, as pessoas que fazem parte do fonograma e não da obra. E SRC é a sigla do Registro Nacional de Fonograma, ou Internacional de Fonograma. Então, ISRC é o RG, vamos dizer, da sua música, né, da música que vai para o Spotify. E SWC é o Registro Internacional de Obra. Então, é o RG lá da letra que você escreveu e você registrou. As formas que a gente é remunerado pelo ECAD são execução pública e execução fonomecânica. Execução pública é toda vez que a sua música toca em um show, na lista do DJ, toda vez que sua música toca na rádio, toda vez que sua música toca na TV. Isso é execução pública. Toda vez que sua música toca em um restaurante, em uma academia, etc. E a execução fonomecânica é o trabalho comercial ao redor da música. Então, se, por exemplo, sua editora vende a sua música para uma série da Netflix, é dentro do fonomecânico que você vai ser remunerado. A execução pública ela também está dentro das plataformas de música. O ECAD remunera por isso, mas é uma parte. Essa parte de royalties é um outro rolê, assim, que é super dividido, né? O valor que você recebe da própria a plataforma, o valor que você recebe do ECAD, e ainda tem um terceiro valor que fica preso até um dado momento da carreira.
se você tiver filiação com alguma editora que está na UBEM. Então, desses 85% do fonograma que vira 100 novamente, a sociedade arrecadadora ela tem padrões de divisão. Quem já é filiado e já mexeu, sabe que lá eles dão uma base, né, de como é, que é 42% produção fonográfica, 42% intérprete e 16% músicos. Pode passar, Poina. Obrigada. E agora falamos de empreendedorismo artístico. O que é, como desenvolver, porque, como eu venho falando, é a base, né? Pode passar. E para isso, assim, eu trago uma referência do próprio hip hop, né? Que traz esse conceito de empreendedorismo de rua, né, que é baseado na autonomia, na autocriação, no autoempregar-se, porque ele entende que o hip hop ele tem 9 elementos e não 4, e ele pensa ali o empreendedorismo de rua sobre a urgência de criar e vender os próprios talentos, descobertas, invenções, produtos. E isso aí abre do brigadeiro que você vende para fazer a sua música até a camisa que você faz, tudo isso, sabe, perpassa pelo empreendedorismo, perpassa pela sua corrida para financiar o seu talento, o seu sonho. Pode passar. E a gente, enquanto cultura hip hop, precisa se apropriar disso. Volta um, por favor, Apana. E é isso, né? Muita gente não dialoga bem com esse termo empreendedorismo, porque faz outras associações, mas chame como você quiser, autonomia, empreendedorismo, sustentabilidade, mas desperte a sua mente para entender que independente de você ter um empresário, uma gravadora, um selo, alguém que te acompanhe, você é a pessoa que vai gerir a sua própria carreira e o seu caminho, a sua vida. Essas pessoas, elas estão ali com você no seu sonho, dividindo tudo isso, certo? E aí eu trouxe, pode passar, por favor, eu trouxe essa citação de Baco que me tocou, assim, que ele fala que no momento em que ele entendeu que não era só músico, que ele também era uma mente criativa, isso foi uma virada de chave, que ele tinha outras coisas a oferecer além da música dele. Pode passar. E como desenvolver essa tal autonomia? Enfim, eu reuni algumas coisas assim que eu acredito que fazem parte desse processo, tanto no ponto de vista prático e executável, quanto do ponto de vista subjetivo. Uma carreira ela é feita de projetos. Cada lançamento que a gente faz é um projeto. E cada projeto ele faz o montinho para a gente construir uma carreira sólida. Então, para desenvolver nossa autonomia, a gente precisa estar sempre trazendo novos projetos à nossa carreira, fazendo investimento, porque não existe empresa sem investimento. Tempo, financeiro, qualificação, confiança, tudo isso é investimento em você e na sua carreira. Parceiros, não tem como você desenvolver profissionalmente a sua carreira sem bons parceiros. Oportunidades, é saber que elas estão em todos os lugares e só precisam de uma lapidação, de um olhar cuidadoso para isso, sabe? Eu não saio de casa sem voltar para casa com uma nova parceria, com uma nova oportunidade, uma nova troca, onde eu ofereço alguma coisa, a pessoa me oferece uma outra coisa e a gente cresce um pouquinho juntos. MVP e métricas são importantes porque MVP é a sigla de mínimo produto viável. É o piloto de cada coisa que a gente faz, que é primeiro você testar antes de lançar coisas, né? Dar uma palhinha para que o público traga opiniões e você possa melhorar. É muito custoso e pouco estratégico a gente construir a nossa autonomia errando sempre nas mesmas coisas, errando para aprender. A gente pode fazer coisas reduzidas e aprender com essa experiência para, quando for lançar, de fato, ter melhores posicionamentos. E, por último, paciência e gestão. A autonomia, ela é uma certeza, o empreendedorismo, ele é uma certeza para nós,
mas para isso só os realmente pacientes e que estão dispostos a aprender a gerir seus processos vão conseguir acessar tudo isso. Pode passar, por favor, Raina. E uma ótima forma de alcançar essa tão sonhada autonomia do empreendedorismo é transformar músicas em projetos. É pensar a nossa música como um ecossistema de narrativas e experiências. Entender que a sua música não é só o que a pessoa ouve ali no fone dela. Você agora, hoje, tem a oportunidade de criar um universo ao redor da sua música, que perpassa outras coisas, outras associações. É pensar grande e começar pequeno. Não ter medo, né, de lançar coisas que você não julgue artisticamente perfeito, porque você está ali se dando conta do seu processo. É criar versões e protótipos mais simples para experimentar as coisas, definir os resultados que a gente espera no final de cada lançamento, sempre orientado na direção da sua carreira e do seu conceito de sucesso. Fazer ajustes e realizar coisas. Pode passar, Poena. E é importante que a gente esteja pronto para esse lugar da autonomia, para esse lugar do desenvolvimento. Pode parecer, enfim, maluquice minha, mas às vezes a gente está renegando a prosperidade sem perceber. Então, é importante que a gente saiba gerenciar o nosso tempo para lidar com tudo que a autonomia vai trazer de responsabilidades também, não é só a parte boa. Saber ter humildade de perguntar para quem sabe, então escolher mentores, escolher pessoas que possam engrandecer o seu processo e te ajudar a tomar decisões melhores. Não ter pressa e nem medo de errar, mas estar ali muito certo do que você está fazendo e aceitando quem você é, sua humanidade. Um exemplo, pode passar, por favor. Um exemplo que eu trago disso muito claro, assim, de não conseguir aproveitar uma oportunidade e desenvolver mais autonomia, mais sustentabilidade, foi a diferença do que foi o pós-lançamento de Suicídio para Baco e para Diomendes. Fora julgamentos sobre cada pessoa, né, o case em si, Suicídio, Baco conseguiu aproveitar bem, fazer um bom lançamento depois e surfar na onda que eles criaram. John Mendes, por outro lado, não conseguiu. E se manteve ali no mesmo tamanho, vamos dizer, de alcance. E aí, por último, eu trago assim, um apanhado de coisas que a gente pode fazer para fazer e manter parcerias e relacionamentos estratégicos. Então, o primeiro ponto é você perceber a pessoa e o cenário onde você está, se conectar ali e não forçar a barra. Às vezes a pessoa está, sabe, chateada, está calada, não quer se conectar com você e você está insistindo. Então, ou às vezes não é o lugar ideal para determinadas conversas. Então, é ter essa sensibilidade de perceber o contexto e saber a hora certa de se conectar. É escutar o outro e não falar só de você mesmo, assim você não se conecta, você faz um monólogo, mas também não deixar apenas que a pessoa fale sem te ouvir, porque aí, mais uma vez, não é uma conexão. Entender, procurar pessoas com interesses em comum com você e trocar referências, sabe? Se você quer desenvolver agora, sei lá, em drill, você vai buscar eventos, lugares, comunidades desse gênero específico para trocar referência e crescer naquilo. Se você está buscando agora desenvolver mais a sua gestão de carreira, você vai procurar estar em eventos, em coisas desse tema, para beber da fonte ali. Não esquecer das pessoas que sempre estiveram com você. Mandar mensagens sempre que lembrar. Acontece na vida, né, da gente ir conhecendo novas pessoas, estando em novos momentos, e não consegue mais gerenciar tão perto de você tantas pessoas.
Então, é importante que você entenda qual tipo de relação você quer manter com cada pessoa, ser claro com essa pessoa, né? Ser transparente assim nisso e cultivar essa relação, mandar mensagem quando lembrar, fazer conexões com essas pessoas. Hoje, tipo, eu não meço esforços para fazer indicações, para facilitar coisas para as minhas amigas que fazem parte do mesmo ramo profissional que eu, das profissionais que eu admiro, né? Sempre que eu tenho oportunidades assim de facilitar para outras pessoas que sempre facilitam para mim também, eu faço, sabe? E isso é sobre criar relacionamento estratégico, porque é uma troca. É frequentar lugares onde tenha pessoas com o mesmo perfil que você gostaria de se conectar estão. Então, por exemplo, se você quer se conectar com pessoas da poesia, você vai para eventos de poesia. Se você quer se conectar com contratantes, você vai buscar eventos onde contratantes se reúnem para entender o ecossistema deles. E é dessa forma. Pode passar, por favor, Paulinho. E, mais uma vez, né, uma outra parte para fazer parcerias sólidas, né, e prósperas é começar do próximo, da pessoa que está ao seu redor, entender o que você pode contribuir com ela e o que ela pode contribuir com você. Eu estou sempre perguntando em que eu posso ajudar, em que eu posso te ajudar. Porque às vezes a gente tem a solução do problema do outro, mas por falta de comunicação não consegue ajudar e vice-versa. Às vezes alguém conhece alguém e é isso que a gente faz, né, quando trabalha bem a nossa rede de contatos, que a gente tem uma rede de contatos sólidas, porque a gente consegue oferecer o nosso melhor, superar a vergonha e ser simpática, ser uma pessoa simpática, estar sempre disposto a uma nova conversa, a se conectar e entender que você precisa se projetar, puxar conversa, mostrar que conhece e acompanha o trabalho da outra pessoa. Enfim, não agir como alguém snob, né? É muito triste quando um artista se posiciona como superior às outras pessoas, porque ele só tem a perder. Assim, eu conheço algumas pessoas com esse perfil que acabam não crescendo mesmo, né? Não conseguem se conectar verdadeiramente, não conseguem ceder o ego, né? De ir puxar a conversa, falar, poxa, admiro o seu trabalho, e daí já surge uma conexão. E entender que uma parceria ela precisa ser benéfica para os dois lados, precisa ser um benefício mútuo. Então, por isso que eu estou falando sempre de troca. Você só pedir, não é uma parceria. Em algum momento vai ficar insustentável para o outro. É você, de fato, contribuir também com esse processo do outro. Pode passar, por favor, Apanha. E é isso, né? Nesse processo de falar de como estabelecer parcerias, eu gosto de relembrar que nada nasce relevante, tudo torna-se. Então não precisa ter vergonha. Quando uma chave virou na minha cabeça quando o Paulo Rogério, quando eu estagiava no Instituto Mídia Étnica, antes da Vale do Dendê e tal, ele falou sobre olhar para as pessoas como elas são, pessoas. Independente do lugar que ela ocupa, independente da fama que ela tem, no final ela é uma pessoa como você. E pensar nisso te ajuda a desbloquear um pouco, né? Para entender que as pessoas vão se tornando relevantes, mas no fundo elas são pessoas. Pode passar, por favor, Paulinho. Entender também. E aí, nessa reta final do nosso encontro, nessa parte de exposição, né? Eu queria que vocês entendessem a importância também de realizar. Eu falei um monte de coisa aqui importante, mas que não acontece da noite para o dia e que a gente precisa executar com o que a gente tem, que é importante a gente aprender, se instrumentalizar, se profissionalizar. Mas se a gente não realiza, se a gente não bota na prática tudo que a gente aprende, tudo que a gente acessa, a gente não está caminhando com tudo que a gente aprendeu, a gente só está ficando inchado de tanto conhecimento. Pode passar, por favor.
E pensando nisso também, né, eu estou sempre produzindo conteúdos que falam não só, né, desse processo de carreira, mas também do processo subjetivo que acompanha tudo isso. Eu não sou artista, né, de música, mas também sou uma pessoa criativa e sei os processos, né? E a gente precisa entender que crescer dói, sabe? Que projetar a nossa carreira profissionalmente não é fácil, a gente vai errar, a gente vai surtar, a gente vai querer desistir, mas é com certeza a única forma da gente alcançar uma emancipação financeira, profissional, criativa, sabe? E acessar o potencial de quem somos. Então, as dores, né, desse processo, elas precisam servir para o aprendizado e para a melhoria do nosso desenvolvimento. E não para bloquear a gente, sabe? Pode passar, por favor, Paina. E assim, para aliviar a mente de alguns e outros talvez nem tanto, né? Mas da minha experiência, assim, do que eu tenho visto, o tempo mínimo médio de que um projeto coletivo, né? Quando a gente fala de associações, quando a gente fala de selos independentes, tem para começar a virar negócio é de 2 anos, que é o tempo que todas as pessoas estão ali se entendendo enquanto produtoras daquilo, né? Então, nesse tempo, alguns participantes amadurecem, o projeto ganha corpo, muita gente sai, e aí sim as coisas começam a acontecer como negócio, né? Dada essas exceções, assim, na minha experiência, tem sido dessa forma, sabe? O que eu tenho visto e vivido. Então, se seu projeto já tem mais de 2 anos e você ainda não enxerga como negócio, essa é uma chamada para que você entenda o que você está vendo errado, o que você está fazendo de errado nesse caminho. E se tem menos, fique calmo, porque tudo tem seu tempo de acontecer. Pode passar, por favor, Apanha. E por último, eu quero deixar esse conceito aqui na cabeça de vocês, que é a tríade custo, qualidade e tempo. Sempre que você quiser ter pressa para lançar algo, se lembre que para manter a qualidade de alguma coisa com pouco dinheiro, a gente precisa de tempo ou de mais braços para trabalhar, que é também precisar de dinheiro. Mas se o tempo for pequeno e a gente não tiver o dinheiro para pagar as pessoas, certamente a qualidade vai ser afetada. Então, sempre que você for ter pressa, lembre que custo, qualidade e tempo estão intimamente relacionados, certo? Pode passar, Poena. Obrigada. Então é isso, assim, um pouco do... Corri bastante, porque é um conteúdo extenso, mas é pouco que eu tenho para oferecer hoje a vocês, e daqui eu confio muito para que vocês façam história com a sua música, certo? E aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, alguma colocação, a gente pode, né, estender um pouco, uns 10 minutos, para conversar e se conectar, certo? A Gemiana Planejadora é o meu Instagram, Pagode por Elas, é o Instagram do meu negócio, da plataforma que eu administro, e a gente pode se conectar por lá também. Obrigada pelo tempo de vocês. E então, Bia, eu super agradeço, tá ligado? Pela ao convite. disposição. Oi? Maia? Sim, eu super agradeço, velho, pela exposição, sacou? Pela disponibilidade mesmo, sacou? Em colaborar. Quando a gente pensou mesmo, né, assim, nessa formação, a gente pensou numa confluência mesmo, né? Assim, desses saberes, de pessoas que já se encontraram na rua, que, enfim, já acumulam em torno do hip hop. E a gente está encerrando hoje, assim, com um sentimento de realização mesmo, sacou? Por ter da troca que a gente fez durante todo esse percurso, assim. Infelizmente, hoje a gente contou com um coro um pouco baixo, tá ligado? Tipo assim, inclusive pessoas que eu acho que seria fundamental ter acesso ao conteúdo que você está passando pra gente, sacou? Enfim, que já tem, assim, uma caminhada no rap, né? Como 16, enfim.
que não pôde estar presente hoje. Mas, de toda forma, a aula vai ficar salva, essas pessoas vão poder acessar e a gente também vai poder estar dando essas outras devolutivas assim, para você no percurso, tá ligado? Eu fico pensando, né, velho, que durante esse processo, assim, meio que fui tocado e impulsionado, assim, né, poder retornar com esse trampo, assim, com a poesia e tal. Foi uma parada que eu deixei um pouco de lado, você ligou? Então, assim, ter acesso também ao que você tá trocando, né, sobre essa questão de gestão de carreira, com relação a essa parada, porque, enfim, foi uma parada que, durante algum momento, meio que naquele empreendedorismo de rua, literalmente, né, na rua, a gente conseguir, né, converter a poesia em uma renda, tá ligado? Mas eu acho que agora, com as ferramentas que eu tenho também, eu posso, enfim, não necessariamente pensando nesse retorno financeiro, mas, enfim, em chegar de fato nas pessoas e poder contribuir com aquilo que eu tenho a oferecer, né, velho? Então, meio que me senti tocado mesmo, tipo assim, durante a live com o J-Mac, que foi a primeira atividade também, em um dado momento ele falou sobre essa participação dele no rap, tá ligado? Que ele falou justamente sobre isso, tipo assim, eu senti que eu tinha capacidade de contribuir com a cultura, né, velho? Que é a cultura que me formou e que eu admiro e tal, pá. E eu fiquei refletindo sobre essa parada, velho. Enfim, acho que eu vou Foda. voltar. Eu vou ainda fazer um intensivão para consumir tudo, porque com a logística da viagem não consegui assistir ao vivo as aulas, mas estou muito sedenta, assim, de consumir o que vocês produziram por aqui. Agradeço demais, assim, a troca, o convite. Vamos nessa. Sim. Eu gostaria de abrir, então, velho. Se alguém quiser fazer alguma contribuição dentre as pessoas. E aí, quem é que se joga? E aí, gente, ninguém vai falar nada, não? Como é? Só agradecer, né, pela exposição aí da Beatriz Almeida. Uma aula que enriquece muito a gente que é artista e que trabalha organizando eventos, né, ou que tem a ideia de se lançar uma carreira artística mais sólida, seja na poesia, seja na música, traz um norte muito bem definido de como se organizar, de como se estruturar para fazer com que seu trabalho tenha alguma visibilidade e que possa ter alguma repercussão, né? Seja para você alcançar o mainstream, ou seja para que seu trabalho tenha alguma relevância, pelo menos para a sua comunidade. Porque se você não consegue minimamente se organizar e se estruturar para fazer um trabalho bem definido, você não consegue ter uma relevância nem mesmo entre as pessoas mais próximas. Então, eu estou muito agradecido à Cooperativa Ujama e à Beatriz Almeida pela aula de hoje. Que massa, eu fico feliz que chegou aí. Valeu pela sua escuta, também pela troca, Bel. Massa, família. Acho que também nesse conteúdo que Bia traz, além de contribuir, né, para artistas independentes, contribui para pessoas assim de forma geral, né? Assim, dando um toque a nível de se organizar, né? No fundo, essa aula de hoje, que também tem mais um caráter assim até de oficina, né? Diferindo assim das demais, né? Das demais aulas que a gente teve. Mas é uma oficina assim, né? Para a gente se organizar. Conteúdo bem importante, né? Acho que tem artistas que têm perspectivas diferentes, né? Dentro dessa produção cultural, produção musical. E essa perspectiva, né, de empreender, de ver sua música como um produto também, né, que vai ser difundido e lançado aí para o público, né, de forma geral. Acho que é bem importante a gente trazer isso aqui também. E também vai ser um conteúdo bem interessante para a galera acessar, né? Nossa proposta aqui foi reunir mesmo, né, artistas de rua, pichador, grafiteiros, DJs, bigueiros, enfim, né, toda a galera que compõe todo esse repertório que no fundo é o hip hop.
Mari falou aqui no chat, né? Exatamente, conhecimento compartilhado hoje contribui em muitos aspectos para a vida mesmo e organização em geral. Sim, com certeza. Na semana que vem a gente vai iniciar, né, a monitoria. Semana que vem não, essa semana agora. Nessa próxima semana, né, que domingo, vem, a gente vai começar, né, a nossa monitoria, que também tem muito a ver com a organização das ideias, com a organização de projetos, que, né, às vezes até o artista quer se projetar e às vezes não tem essa possibilidade de acessar recursos, né? Então a gente também vai falar sobre isso, sobre captação de recursos, como se organizar no sentido de impulsionar sua carreira, impulsionar seus projetos a partir da captação de recursos. Então, acho que quem pega a aula de hoje consegue também, já vai conseguir fazer algumas conexões, né, para o tema que a gente vai estar trazendo na semana que vem. Então, Bia, show de bola, gostei muito da sua apresentação, acho que foi um conteúdo assim denso, né, quando a gente pegou o primeiro material, eu falei, porra, coisa pra caralho, mas assim, acho que você deu conta belíssimamente, ótimo, claro, né, mas assim, e de uma forma bem fluida, então, acho que não deu nem pra galera dispersar, acho que ficou bem e assim, eu achei massa mesmo esse gancho, né, entre a aula de hoje e a mentoria, saca? Porque, enfim, nessa mentoria a gente pretende, né, assim, o foco de atuação da cooperativa, né, durante esse período da pandemia, tem sido mais impactos, assim, projetos de impacto social, digamos. A gente elabora projetos voltados a hortas, voltado à energia solar, se ligou? Enfim, para garantir acesso a essas paradas, né, no sentido de uma segurança alimentar, de uma soberania energética para as comunidades, saca? E agora, quando a gente lançou essa formação, né, Hip Hop e a Cultura, a gente tem meio que a perspectiva também de poder, assim, nos reaproximarmos da cultura hip hop, na verdade, né? Porque durante o contexto da pandemia a gente não impulsionou eventos, a gente não teve condições de, enfim, de fazer as trocas que a gente já fazia, realizar as paradas que a gente já tocava organicamente, tá ligado? Então, agora é um momento também que eu acredito que a gente vai precisar acumular para esse retorno, né? E para esse retorno da melhor forma possível, tá ligado? Então, por isso que a gente também está oferecendo essa formação, nossa perspectiva é realmente poder estabelecer parcerias, sacou? Através dessa formação e com essa rede a gente de fato impulsionar esses projetos, sacou? Então a mentoria é voltada a isso, tipo assim, a gente quer realmente formatar os projetos, fazer esse acompanhamento e tal, para de fato as coisas se realizarem. Então é isso, né, família? Inclusive, os informes que a gente tinha para dar sobre a mentoria, a gente vai falar mesmo por e-mail, vai enviar por e-mail. E através do grupo a gente vai comunicando também. Não tem muita novidade, mas a galera que acompanhou tá aí, né? No bolo de quem passou na seleção. A gente vai estar comunicando a partir de segunda-feira. Valeu, família. A gente vai deixar essa aula gravada. E aí, vamos enviar o link também até a segunda. Beleza? Então é isso, a gente vai encerrar por aqui hoje. Queria chamar a Bia aí. Acho que Bia caiu, não foi? Acho que Bia caiu. Então é isso. Seria interessante que ela falasse as considerações finais dela. Mas é isso, família. Agradeço pela presença de cada um, certo? Vamos ver se Bia retorna. Mas, de qualquer forma, por hora, se não tiver mais nada para falar, assim, né? Quero agradecer a presença de geral aí que pulou no curso. Satisfação, família. Vamos passar agora para uma nova fase. E espero que a gente se encontre em ações comunitárias, espero que a gente se encontre em produções culturais autônomas nossas, espero que esse trabalho também contribua para impulsionar outras iniciativas, né? Então é isso. Valeu, família. Vamos encerrar, certo? Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Vamos conversando lá no grupo.